São Paulo tem desafios novos a cada dia para o Zubeldia. Deu rima, mas é verdade. Porque ele começa a experimentar situações novas. Né? Ele vai para o primeiro derby, por exemplo, no final de semana, contra o Corinthians. Majestoso. Que é um peso gigante jogar contra o Corinthians. E os desafios que estão sendo, entregues ao Zubeldia, ele tem cumprido com muito... Arrisca. Com muita satisfação e com muita propriedade, essa é a palavra. E são jogos fora de casa peculiares, né? Porque o jogo contra o Internacional em Criciúma é uma espécie de campo neutro. São Paulo deve ter boa torcida lá, inclusive. E contra o Corinthians, nessa situação, sempre um clássico. Muitas vezes o que está na crise acaba vencendo, isso acontece, mas são jogos peculiares fora de casa para o Zubeldia continuar nessa tocada aí de resultados positivos, dessa energia muito bacana que ele conseguiu trazer para o time e para a torcida. Só que dessa vez vai ser tudo fora de casa. Mas nós vamos seguir aqui o Sport Center com o São Paulo. Júlio Casares, presidente do clube, deu entrevista hoje e falou sobre reforços. Eu acho que é uma energia diferente, né? Você traz um técnico que demonstra dentro do campo, nos treinamentos, uma energia, um estudo do elenco. Ele participa muito, é um cara que chega muito cedo, vai embora tarde, mas participando. E ele consegue uma coisa importante, agregar o jogador no mesmo objetivo. A torcida que lota semanalmente o Morumbi quer mais, quer reforços. Na lateral esquerda, a renovação de Wellington segue complicada. Por isso, há um sonho. Difícil, porém, de virar realidade. Olha, o Alexandre é um grande jogador, né? O nosso pessoal do futebol já teve até uma conversa com ele. Eu não sei exatamente se ele deseja deixar a Europa, né? Essa é uma outra questão. O que nós sabemos é que, se por acaso ele vier para o Brasil, São Paulo será o primeiro clube a conversar de forma objetiva. Mas está muito distante, porque ainda ele está pensando na continuidade da carreira dele ainda na Europa. Reforçar o elenco pode significar também a não saída de nenhum atleta nesta próxima janela, como aconteceu no ano passado, quando a diretoria resistiu ao assédio a alguns jogadores, conquistou a Copa do Brasil e só vendeu Beraldo na virada da temporada. Mas em 2024, com o time em evidência, será difícil adotar a mesma tática. Não é fácil, porque lá no final do ano você tem que fechar a conta e, infelizmente, não adianta só crescer maravilhosamente no marketing, na bilheteria, nas questões que o torcedor tem dado para o São Paulo. Premiação importante, mas nós temos que fechar a conta e a venda de jogador é um produto, assim como outro. Vamos tentar fazer um equilíbrio com eventuais saídas e com eventuais chegadas. Time indo bem atrai investimento. O São Paulo apresentou nesta segunda-feira mais um patrocinador de sua camisa, a Blue Life, com contrato até 2025. Quem talvez não vista este novo uniforme é Rames Rodrigues. Esse recorrente assunto será definido daqui a algumas semanas. E a questão do Alexandro, né? Caro, ainda tem mercado lá fora. Óbvio, não custa perguntar, né? O não nós já temos, o velho não nós já temos, né? Mas perguntar e demonstrar interesse, né? Tem que demonstrar interesse, é isso. Mais do que, mais complicado, né, dentro do contexto. Interesse, o São Paulo já tem uma abordagem interessante. Já combinou com o jogador, com o seu atleta, caso você venha para o Brasil, conversa com a gente. Nossa, aí tomar um café. Vai ter bolo, não tem problema. Mas assim, o Casares, quando precisa também, ele é liso. Mas hoje ele foi muito direto, muito lúcido na resposta. Acho que é importante não criar esse tipo de ilusão no torcedor, sabe, cara? Sabe, você trabalhar com a realidade, trabalhar com o que realmente é. E às vezes a realidade é complicada. E eu acho que o torcedor, ele ama o clube dele. E quando a realidade é complicada e vê um dirigente, no caso, o chefe da parada toda, que é o caso de um presidente, quando ele vê um presidente falando e deixando as coisas claras, o cara compra a causa. Então é isso. A questão do Wellington tá enroscada também, né? Parecia que ia, agora parece que não vai. Então ele deixou isso muito claro. Mas é mais fácil também ser lúcido na fase boa, né? O São Paulo tá num momento muito legal, com um treinador que causou impacto muito rápido, não precisa também jogar para a torcida, né, Rede? Tipo, olha, vamos fazer loucura para trazer, para acontecer. Calma, a coisa tá organizada. Tem coisa para resolver, né? Tem um colombiano que tá com a seleção dele lá também, que é um negócio para resolver, que foi um tirinho meio errado. Mas assim,
São Paulo está em paz, né? Por enquanto. Vamos deixar bem claro que no Brasil, quarta e domingo, tudo muda. No caso, quinta, né? Depois tem terça, já não é mais quarta e domingo. Mas o São Paulo vem numa crescente, eu tenho até falado que, para mim, os clubes começaram a Libertadores, acho que terminou, foi o que, do que estava e de onde chegou, foi o que mais cresceu dentro da competição. E assim, falando do Alexandro, caso venha, deixando claro que o presidente já disse que não é tão fácil. Ah, meu parceiro, dá a camisa e deixa jogar, porque aí é pedigree, é outra coisa, é jogador que está anos em campeonato italiano, jogando no alto nível, grandão. Tem que ver as questões das lesões, né? Um cara que sofreu durante algum tempo com lesões, mas tá bem, muito obrigado. E tem mercado lá, como disse o presidente, se ele quiser ficar na Europa, ele vai ficar. Aí depende muito da família, né? Se a mulher quer voltar, se não quer, aí complica, né? A patroa que manda. E aí você liga ali pra conversar com o que fez esse movimento recentemente, aí o Lucas fala um pouquinho, fala que tá legal, fala que tá funcionando, fala que é bacana trabalhar com o Zubeldia, enfim. Esse mercado do meio do ano é o mais legal, né? Por conta dessa movimentação de Europa. Fica muito interessante. E ao mesmo tempo que o presidente, ele não joga pra torcida, ele fala sobre o assunto, porque o assunto tá acontecendo. Então ele também não nega, né? Não tem nada. Não, teve sim, interessa, muito difícil, mas por que não? A gente conversa, tal, se coloca ali, né, como interessado, mas dentro de todas as condições, dentro da realidade. Mas se chega pra realmente entrar ali como titular. E é interessante também, porque a gente vai conseguir ver agora, nesse meio do ano, muito do Zubeldia também nessa movimentação do mercado, né? Então agora já com muito mais autonomia. Começar um pouco mais a mão dele no trabalho, né? E um clube que não é São Paulo, que tem necessidade na posição, ele não ao menos perguntar pro Alexandro se rola ou não o match, aí tá errado, né, meu? Aí tá trabalhando muito errado. O que o São Paulo tá fazendo é o que todo mundo tem que fazer. Você precisa de um jogador pra tal posição, um cara do tamanho do Alexandro tá livre, quer vir? O não nós já temos, você falou, né? Isso. A cara de pau é o que... Quem também segue na Libertadores é o São Paulo, assunto do nosso Sport Center a partir de agora. E a gente traz aí a sequência, ó, já que falávamos também da dupla Grenal, o Inter é o próximo adversário do São Paulo nesta retomada de Campeonato Brasileiro, na próxima quinta-feira, dia 13. Aí no fim de semana tem o clássico contra o Corinthians, fora de casa também. Depois Cuiabá, Vasco e Criciúma. Essa a agenda do São Paulo, que hoje também teve entrevista coletiva lá com o seu presidente. E o Edu Afonso chega ao nosso Sport Center trazendo os destaques desta segunda-feira, também o que foi dito lá pelo Casares. Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Mais tranquilo que o Corinthians. Tudo bem, Glaucia? Boa tarde a você, boa tarde ao Renato, a Mari, ao fã de esportes. A entrevista foi lá no Morumbi, eu estou aqui no CT da Barra Funda, onde rolou um treinamento. Bem, vamos começar então com essa história de hoje lá no Morumbi, que é importante. Não foi uma entrevista tão bombástica, tão esperada assim como a do Corinthians, né? Que envolvia vários assuntos importantes. Mas a do São Paulo também teve seus pontos altos. O São Paulo apresentou um novo patrocinador de camisa, a Blue Life, que é uma empresa de consultoria de saúde, e antes dessa apresentação, o presidente Júlio Casares concedeu uma entrevista falando dos assuntos pertinentes ao futebol. E nós separamos alguns trechos que achamos importantes dessa entrevista do Casares. Um deles é a situação da lateral esquerda do São Paulo. Vamos lembrar, o Caio Paulista saiu, o São Paulo ficou com Wellington e Patrick Lanza. Michel Araújo quebra um galho, Moreira também, mas não são efetivos da posição. São Paulo já estava atrás de um substituto para o Caio Paulista. Nisso, o Wellington precisa renovar contrato. Está bem difícil essa renovação. São Paulo chegou ao máximo. Agora tem que partir do atleta e do seu staff, com esse valor que já foi apresentado, uma nova conversa, o que parece bem difícil. E essa possibilidade de saída do Wellington no final do ano é muito grande. E aí tem um nome que está pipocando já faz um tempo, muito porque o irmão dele é São Paulino e tem publicado em rede social, que é o do Alexandro, que está na Juventus, terminando o contrato, não vai ficar. Bem, qual é a situação? Teve uma conversa, sim, do São Paulo por vídeo. O São Paulo falou, olha, se você voltar para o Brasil, eu quero conversar com você. O Alexandro disse, olha, se eu voltar para o Brasil, que não é a minha prioridade, eu converso e dou prioridade para você. E só. Para aí, até porque o salário anual do Alexandro, hoje na Juventus, ele é 80% maior do que o maior salário do São Paulo. Então ele precisaria reduzir muito o salário para se encaixar na filosofia. O Casares falou um pouquinho sobre essa situação do Alexandro e a gente acompanha. Sempre nós vamos ouvir a questão técnica. A questão da janela, nós tínhamos assim uma
perspectiva que algumas propostas poderão chegar. O Pablo tem uma contusão, era um jogador de seleção brasileira, pode acontecer que venha. Nós vamos avaliar, Edu, nós temos que ter também o princípio de que não podemos perder a qualidade técnica do elenco, mas também não podemos ser um vendedor se vier uma proposta que seja positiva. O atleta às vezes quer sair, ele tem um momento como o Beraldo, que era um momento interessante, e nós seguramos o quanto possível. E agora não vai ser diferente, nós vamos tentar buscar esse equilíbrio. Não é fácil, porque lá no final do ano você tem que fechar a conta e infelizmente não adianta só crescer maravilhosamente no marketing, na bilheteria, nas questões que o torcedor tem dado para o São Paulo. Premiação importante, mas nós temos que fechar a conta e a venda de jogador é um produto, assim como outro. Vamos tentar fazer um equilíbrio com eventuais saídas e com eventuais chegadas. Bem, essa foi uma resposta sobre se o São Paulo vai conseguir, como no ano passado, não vender ninguém na principal janela e só vender no final do ano. Aconteceu isso com o Beraldo. São Paulo suportou o assédio, manteve o Beraldo, conquistou a Copa do Brasil e aí não teve como negociar o Beraldo. Então, o Casares não garantiu, disse que a tentativa é essa, mas aparecendo proposta. Agora sim a gente ouve ele falando da situação do Alexandro e do Wellington, esse problema da lateral esquerda que o São Paulo está tendo desde a saída do Caio Paulista. Olha, o Alexandre é um grande jogador, né? O nosso pessoal do futebol já teve até uma conversa com ele. Eu não sei exatamente se ele deseja deixar a Europa, né? Essa é uma outra questão. O que nós sabemos é que se por acaso ele vier para o Brasil, São Paulo será o primeiro clube a conversar de forma objetiva. Mas está muito distante, porque ainda ele está pensando na continuidade da carreira dele ainda na Europa. Mas ele deixou claro que se vier a acontecer, o São Paulo será ouvido. Agora é claro que aí entra a questão financeira, de orçamento, de salário, né? Nós temos hoje uma folha já muito competitiva, então nós vamos ter que estudar isso com responsabilidade. Ainda esperamos a renovação do Wellington, né? O Wellington é um grande valor, nós esperamos que ele renove, não está fácil, mas o técnico já falou, a nossa área de futebol já fez inúmeras reuniões, eu mesmo participei, e nós aguardamos aí que a gente possa ter o Wellington. Se não tiver o Wellington, ele vai cumprir o contrato e nós vamos ter que realmente trazer uma opção lateral, e o Alexandre seria uma grande opção. Mas não está fácil, não é uma coisa que nós podemos chegar para o nosso torcedor e dizer, está bem encaminhado, não. Até porque ele ainda deseja continuar na Europa, como prioridade. Pode ser que depois, se a opção vier para o Brasil, o São Paulo é um grande candidato. Bem, Glau, o que vale a pena ressaltar ainda dessa entrevista? O Lisiero e o Mendes, que estão voltando de empréstimos, tiveram conversas hoje com o departamento de futebol, com o Rui Costa, com o Belmonte. Se o Zubeldia aprovar, os dois serão integrados. É uma posição em que o São Paulo tem uma certa carência, porque o Pablo Maia só volta daqui a alguns meses. Então, tanto o Mendes, que foi da seleção equatoriana, perdeu espaço, e o Lisiero, que é base do São Paulo, podem incorporar o time no segundo semestre para as Copas e para o Campeonato Brasileiro. Sobre reforços é isso, o São Paulo vai dar total respaldo jurídico, Glaucio e companheiros, caso os jogadores que foram citados pelo Testor naquela partida contra o Palmeiras, por, entre aspas, um suposto erro para favorecer o Palmeiras, esquema, tudo mais, se esses jogadores quiserem entrar na justiça contra o dono da SAF do Botafogo, partirá do São Paulo todo o trabalho jurídico de respaldo para que esses jogadores façam isso. E o São Paulo também está criando, ou quer criar, um fundo de caixa até 2030 para tentar saldar os juros, que é o grande problema da dívida de São Paulo, a alta dos juros. Então o São Paulo quer 3 pilares. Um fundo para colocar dinheiro todo mês lá e ir juntando um montante, renda e tudo que possa o Morumbis oferecer em termos de dinheiro também iria para esse fundo e, claro, a sua base, a venda de um jogador anualmente, uma parte seria colocado nesse fundo. Objetivo, em 2030, já sem o Casares de presidente, o São Paulo conseguir pelo menos pagar as dívidas de juros que tem e que comem aí uma boa parte do orçamento anual do São Paulo. Sobre time, estão fora os caras da seleção, Rafael, Bobadilha, Ferrarese, Rames, Rodrigues. O Wellington Rato tem boas chances de voltar, viajar e ficar à disposição contra o Inter. Luciano e Igor Vinícius, esses voltam e estarão à disposição no jogo de quinta-feira. São Paulo lá no Heriberto Rilse defende o G4 do Campeonato Brasileiro. Gláucia. Bom, Edu, obrigada pelas informações, amigo. Beijo grande para você, ótima sequência de trabalho por aí, trazendo esse início de semana do São Paulo, a janela aí em pauta, né? E aí a gente até conversava enquanto ouvíamos o Casares falar aqui, uma fala pé no chão,
sabendo também das possibilidades, e é óbvio que esse mês de julho e de janela vai movimentar demais em todos os sentidos, né, de saída, de chegadas de jogadores, e muitas vezes também é difícil de segurar por questão de valores, dos clubes também precisarem disso, né, precisarem fazer caixa e de segurar também a vontade ou não dos jogadores. Tá aí, torcedor São Paulino, trazendo mais informações aqui nessa noite de segunda-feira, aí, o São Paulo que já tem reforço definido, hein, para que consiga suprir a necessidade. Sabemos que o James Rodrigues não vai continuar. Na minha opinião, o São Paulo já deveria ter dispensado o James Rodrigues, que veio aí só para ganhar o dinheiro, né? Não mostrou para que veio, né? E desta forma o São Paulo quer sim fazer novas contratações, sem falar um time que está dando muita alegria, um time que está sendo orgulho da torcida, né? E também o pessoal vai muito, pessoal, né? Gosta bastante, né, de ir para o estádio, né, assistir o jogo. Ultimamente está sendo lotado e sem dúvida alguma o São Paulo vai dar muito ainda perspectiva de crescimento, né, e de alegria com o Zubeldia, treinador que entrou nas graças da torcida. E agora, pessoal, o Zubeldia aí soma aí 11 jogos sem perder. Isso que é o mais incrível. Qualquer equipe do Brasil queria ter um técnico desse, né? E tomara que ele permaneça aí no São Paulo por muito tempo, né? Que não venha sair para seleções, principalmente da Argentina, né? Que ele é argentino. Alguns clubes e outros comentaristas estavam falando que teria essa possibilidade dele ir para a seleção da Argentina, né? Tomara que isso não aconteça, né? Pessoal, o São Paulo está querendo fazer a contratação aí, do Smalling e também do segundo informações, o São Paulo tem interesse aí no Alexandre, né? E esse segundo reforço que eu falei, pessoal, o Ismaili, ele vai entrar aí como um plano B para o São Paulo. E vocês acham o Alexandre e esses dois e esse outro reforço que eu citei uma boa para o São Paulo? Deixa aqui sua participação. Se é novo aqui, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho para que o YouTube entregue para vocês sempre novidades, informações que a gente posta aqui, com informações atualizadas do SPFC.